Porque o Flamengo venceu um jogo na Libertadores sem entrar em campo. Grande resultado para o Flamengo, o empate entre Milionários e Palestino, na altitude de Bogotá, 2.640 metros. O Milionários está eliminado da Libertadores da América, já não pega mais Libertadores. E se o Flamengo vencer hoje o Bolívar, o Flamengo elimina o Milionários até de Sul-Americana. Então, o Milionários jogaria um amistoso contra o Flamengo na última partida no Maracanã, justamente contra o Flamengo. Seria o time Z do Milionários nesse jogo. Gente, assim, esse jogo me deixou com uma pulga atrás da orelha, esse jogo entre Milionários e Palestino, porque o Flamengo não poderia ter perdido pontos para nenhuma das duas equipes, né? Mesmo jogando fora de casa, convenhamos. O time do Milionários é muito ruim. Muito ruim. Salve, salve nação, vamos chegar agora com mais um vídeo aqui em nosso canal. O Palestino empatou contra o Milionários e agora o Flamengo só depende de si para se classificar às oitavas de finais da Libertadores da América. Portanto, agora não tem desculpa, o nosso Mengão precisa vencer de qualquer forma essas duas partidas que faltam. Você, torcedor flamenguista, está confiante? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos reagir aqui a Bernardo Ramos, que traz essas últimas notícias do Flamengo que joga hoje contra o Bolívar pela Libertadores da América. Iremos deixar o canal dele na descrição. Iremos deixar o link do canal dele na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Gente, assim, esse jogo me deixou com uma pulga atrás da orelha, esse jogo entre Milionários e Palestino, porque o Flamengo não poderia ter perdido pontos para nenhuma das duas equipes, né? Mesmo jogando fora de casa, convenhamos. O time do Milionários é muito ruim, muito ruim. Né? No início do jogo, o goleiro Monteiro, do Milionários, salvou a equipe colombiana algumas vezes. Até o gol marcado pelo Carvajal, aliás, primeiro gol do Carvajal em Libertadores, jogador de apenas 20 anos de idade, bom centroavante, me chamou a atenção. Não para ser contratado pelo Flamengo, mas é um bom centroavante. Até esse gol, o Monteiro salvou o Milionários. Né? Depois do gol, não, foi aos 40 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Milionários abusou do direito de perder gols, como eu disse, né? E o Palestino também é um time fraquinho, né? O Flamengo conseguiu a proeza de perder o Palestino jogando no Chile. Bom, isso aí é história, isso é passado, o Flamengo tem que olhar para frente, e olhando para frente vai enfrentar o Bolívar nesta quarta-feira com o Arrascaeta como titular, gente. Eu publiquei até num vídeo anterior nesse canal aqui, que eu não sei se eu colocaria, contraditório isso que eu vou falar, tá? O Arrascaeta é um cracaço de bola, é um craque. Em condições físicas ideais tem que ser titular do time do Flamengo. Mas ele está em 100% das condições dele, físicas. Porque o Lohan jogou demais contra o Corinthians. Pode ser uma boa mudança para o segundo tempo, a entrada do Lohan, se o Arrascaeta não tiver, eu acho que não vai ter condição de atuar os 90 minutos. Mas é difícil tirar o Lohan. Tudo bem, trata-se de um garoto, tem apenas 17 anos, mas é difícil tirar esse jogador depois da grande atuação que ele teve no jogo contra o Corinthians. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Vamos lá, Flamengo deve formar com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Mais uma vez o Fabrício Bruno, né? Gente, eu não consigo entender. O Léo Ortiz é muito mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. O Flamengo fez um esforço hercúleo para tirá-lo do Red Bull Bragantino. E o Fabrício Bruno sequer foi convocado para a seleção brasileira. O Tite não tem mais essa desculpa, entre aspas, para a efetivação do Fabrício Bruno como titular, né? A zaga titular do Flamengo tinha de ser Léo Ortiz e Léo Pereira, até para melhorar a qualidade da saída de bola, e vai ser fundamental isso no jogo contra o Bolívar. Bolívar é um time que não vai jogar da maneira como atua na altitude, né? Indo para cima, se abrindo, não acredito que jogue dessa forma. Mas é um time que vai jogar,
né? Não vai jogar tão fechadinho quanto o Palestino, imagino eu. Vai propor o jogo de alguma forma em algum momento do jogo. Então, assim, pode marcar, inclusive, gás não vai faltar, o Flamengo na saída de bola. Então, o Flamengo precisa qualificar a sua saída de bola. Eu jogaria com o Léo Ortiz, tá? Alan, que fez um belo jogo contra o Corinthians. De La Cruz jogando mais recuado. Boa sacada do técnico Tite, ainda que tardia. O posicionamento do De La Cruz é esse. Arrascaeta, Gerson, alvíceras. Pelo menos o Tite não vai insistir mais com o Luiz Araújo. Gerson me parece ter ganhado a posição. Muita gente é hater do Gerson, eu não sou. Eu acho o Gerson um belíssimo jogador. Entendo, tá? E as críticas e discordâncias são super bem-vindas. Mas entendo, né? Mas eu acho que o Gerson jogando aberto pelo lado direito, ou como meia mais pelo lado direito, rende demais, né? E a boa notícia é a escalação do Pedro, que está recuperado de lesão, e o Cebolinha jogando pelo lado esquerdo. Quero pedir desculpas aqui a você, porque eu falei que o Pulgar não foi convocado para a seleção chilena num vídeo anterior, até gravei um story falando sobre isso. Falei que o Pulgar não foi convocado para a seleção chilena, ele foi pré-convocado sim, tá? Então apague, desculpas, errata, erramos. Pulgar foi pré-convocado, ainda vai sair a lista definitiva do Chile para a Copa América, tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre esse empate do Palestino contra o Milionários, né? O Flamengo agora depende apenas de si para avançar às oitavas de finais da competição sul-americana. Se antes estava muito complicado, pois dependia de uma combinação de resultados, com esse empate o Flamengo agora entra sabendo que depende apenas de suas forças, né? Se vencer os 2 próximos jogos em casa, avança, por mais que seja em segundo, para a próxima fase da competição, que é mata-mata. Lembramos que se o Flamengo se classificar em segundo, decide, né, a segunda partida fora de casa. Mas se o nosso Mengão conseguir ganhar os 2 jogos e torcer para que o Bolívar também tropece, e se o Flamengo terminar em primeiro, o nosso Mengão decide o segundo jogo em casa, que é muito importante em fase de mata-mata, né? Todos nós sabemos que o segundo colocado sempre pega uma equipe mais forte. Então, se puder fugir desse adversário mais forte, que pode ser até uma equipe brasileira, é bom nesse momento. Então, hoje o Flamengo enfrenta o Bolívar no Maracanã, já sabendo que depende apenas de si. Portanto, a torcida vai apoiar, o time com certeza vai ter a mesma pegada e envolvimento que teve contra o Corinthians. Não é possível que o Flamengo oscile novamente, né? Vamos torcer que dê continuidade a essa evolução aí, que tem sido constante. Então, hoje tem Flamengo e Bolívar. Com um empate entre Milionários e Palestino, entenda a situação do Flamengo na Libertadores. Time colombiano é eliminado e rubro-negro voltará à zona de classificação se vencer o Bolívar. A combinação de resultados ajudou o Flamengo tanto na rodada passada da Libertadores quanto na atual. O empate em 1-1 entre Milionários e Palestino na madrugada desta quarta-feira em Bogotá, na Colômbia, permitiu que o rubro-negro volte à zona de classificação se vencer o Bolívar, nesta quarta às 21h30 no Maracanã. O Bolívar continua isolado com 10 pontos, seguido de Palestino com 7. Se o Flamengo vencer nesta quarta, também irá para 7 e ultrapassará os chilenos no saldo de gols. Dessa forma, para se classificar, o Palestino precisa, na última rodada, de uma vitória sobre o Bolívar, que soma 10 pontos por 4 gols de diferença. Com essa combinação, o rubro-negro superaria os 2 no saldo e termina como o primeiro colocado da chave. Isso é muito importante, né? O Flamengo vencendo hoje o Bolívar coloca uma pressão imensa no Palestino para que ele precise vencer a última rodada contra o Bolívar. Ou seja, o Flamengo pode sair ganhando com tudo isso.
pois se o Palestino vencer o Bolívar, o Flamengo vai para primeiro colocado e o Palestino fica em segundo, eliminando o Bolívar. Se o Flamengo vencer o Bolívar, o Milionários não terá sequer chances de disputar o terceiro lugar, que dá a vaga na Copa Sul-Americana, e iria apenas cumprir tabela no Maracanã na última rodada. Então, vejam só a importância dessa vitória do Flamengo contra o Bolívar, porque pegaria, né, o Milionários na última rodada sem nenhuma chance até mesmo de se classificar para a Sul-Americana. Se o Bolívar vencer ou empatar com o Palestino na rodada final, o Flamengo só poderá avançar em segundo do grupo. Para isso, o rubro-negro jogaria por uma vitória simples sobre o Milionários ou por um empate, desde que ganhe do Bolívar nesta quarta-feira no Maracanã. Mas poderá se classificar até perdendo se os chilenos também forem derrotados, dependendo do saldo de gols. Então, esse empate de ontem entre Palestino e Milionários foi praticamente uma situação muito boa para o Flamengo. Agora o Flamengo entra em campo hoje sabendo que precisa vencer de qualquer forma. Claro, já precisava porque estava complicado, mas agora depende apenas de si para se classificar e avançar, e tem até uma real possibilidade de ainda ser primeiro do grupo. Então vamos tentar pelo menos conseguir essa primeira colocação, porque é muito importante nessa fase mata-mata, né? O Flamengo em primeiro disputaria o segundo jogo em casa, isso é muito importante. Então é isso aí, galera, né? A qualquer momento trazemos aqui as últimas informações do Flamengo, novidades sobre este jogo, traremos aqui em nosso canal. Vamos deixar o link do canal de Bernardo Ramos aí na descrição como forma de créditos.